Muito boa tarde. Neste início de semana está de volta o programa Eclésia para lhe propor um olhar diferente sobre a realidade que nos circunda. E ela é marcada por dias incertos, por acontecimentos que alteram o que pensávamos seguro e duradouro. É a economia, a dívida soberana, as agências de rating e a insegurança social que nos leva a ter hoje entre nós o engenheiro Alfredo Bruto da Costa, que é presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Muito boa tarde, Sr. Engenheiro. Obrigado por estar na companhia do programa Eclésia. Estamos então numa realidade algo conturbada do nosso país, depois de vivermos alguns tempos de estabilidade. Parece que não apenas Portugal, mas todo o mundo está em viragem, em mutação para novos paradigmas e neste momento ainda não se consegue vislumbrar propriamente um horizonte nítido. O caso concreto de Portugal está a braços com a questão da dívida externa, foram firmados acordos internacionais de resgate ao país. Numa primeira fase não podemos fugir deste desígnio, há que cumprir os acordos firmados e há que mobilizar a nação nesse desígnio. Eu sou daqueles que pensam precisamente que esse é um imperativo indiscutível. Não que considere que o programa da Troika seja um programa excelente, mas porque penso que é um mal menor, claramente um mal menor. E penso que, tanto quanto me possa perceber disso, penso que a opinião pública portuguesa assimilou duas questões que são importantes. Uma delas é que, de facto, a situação é grave e, portanto, tem que haver uma certa sintonia, um certo consenso à volta do problema e da forma de resolver. E quanto à forma de resolver, penso também que a opinião pública já percebeu que, em termos práticos, no imediato, que é aquilo que é preciso fazer no imediato, que não há alternativas. E, portanto, evidentemente que nós temos, e aliás, uma das razões porque estamos numa sensação de sobressalto é porque aquilo que está em causa é muito mais do que aquilo que vai ser resolvido no curto prazo e, sobretudo, no imediato. Mas aquilo que é preciso fazer no imediato e relacionado com o programa da Troika é uma condição sine qua non. Diria, como nós dizemos em engenharia, é uma condição necessária, embora não suficiente. Não é? No imediato perfila-se já esse imposto extraordinário, que é uma medida, digamos, de emergência, assim é apresentada. Parece-lhe justa, necessária esta medida? Bom, quanto à justiça e à necessidade, eu colocava duas questões. A primeira delas é que esta medida, que é precisamente a primeira a ser implementada, era uma medida que não estava prevista. O segundo ponto é que quer o programa do Governo, quer os discursos na Assembleia da República do Primeiro-Ministro e do Ministro da Segurança Social foram muito claros no sentido de que o Governo iria buscar um maior combate à desigualdade dando uma atenção muito especial aos mais carenciados. Ora bem, eu penso que quanto à segunda parte dos mais carenciados, há alguma coisa, enfim, de útil, quer no programa, quer nesta medida, na medida em que os estados economicamente mais baixos, digamos assim, estão isentos praticamente desse imposto. Agora, o que penso é que o imposto não foi tão justo como devia ser, na medida em que exclui certos tipos de rendimento e é, digamos assim, alguma coisa que já vem de muito longe, é histórico da vida do capitalismo, que há sempre razões para taxar
os rendimentos do trabalho e há sempre razões para poupar os rendimentos do capital. E aqui apresentam-se, por exemplo, razões como, por exemplo, de que os rendimentos do capital foram poupados por esta taxa, porque temos que alimentar a poupança. Ora bem, nós não sabemos quanto daquilo vai ser poupado e quanto vai ser gasto em consumo. Por outro lado, também os rendimentos do trabalho contribuem para a poupança. E sendo assim, ninguém devia ser taxado. Portanto, são argumentos que já vêm de muito longe e que não convencem. Portanto, desse ponto de vista, acho que essa taxa não é tão justa como podia ser. Aliás, só atinge os rendimentos declarados no IRS, portanto, no IRC e tudo mais, as empresas, sejam financeiras ou não, não vão contribuir por isso. E, portanto, desse ponto de vista, sinto que o Governo não foi tão longe quanto parecia que deveria ir com tantas promessas que fez no sentido de reduzir a desigualdade, etc. Este Governo está no seu início ainda, parece-lhe ter ainda aquela reserva de credibilidade, de expectativa em relação aos portugueses e ser este um capital extremamente precioso que ele deve usar da melhor maneira nesta fase inicial da governação? Sem dúvida. E levanta uma questão que, do ponto de vista prático, é muito importante. Este Governo começou com um alto nível de crédito, uma das críticas que os partidos da que agora estão no poder e que eram da oposição faziam ao governo anterior era de não dizer tudo quanto dizia respeito à situação do país. Eu penso que esta questão agora do tal desafio monumental, ou qual foi a palavra que o desvio colossal. O desvio colossal. Que esta expressão do Primeiro-Ministro anda à volta dessa expressão uma confusão grande que se não percebe se é uma coisa que foi descoberta agora, qual é o valor, se não, a explicação dada pelo Ministro das Finanças é de que a expressão era outra e não era essa, e que o adjetivo não era aplicado ao substantivo que a gente julgava. Eu penso que esse tipo de coisas podem minar escusadamente a boa imagem que o Governo tinha e tem tido e ainda tem, e tem que tomar muito cuidado com isso, como também um segundo aspecto que eu queria referir, é o de que o Governo tomou algumas medidas simbólicas, como por exemplo andar em classe económica nos aviões, não usar os carros para uso pessoal, mesmo os membros do Governo, o problema das gravatas no Ministério da Agricultura, etc. São medidas simbólicas que, se ficarem só em simbolismo, correm o risco de cansar e desacreditar o próprio Governo. Cair em populismo. Populismo, por um lado. Por outro lado, dar a impressão de que estão a descurar as grandes medidas que têm que ser tomadas para resolver os problemas concretos. E, portanto, ali, a minha opinião seria de que o Governo, sem prejuízo do significado, do simbolismo na vida política, deveria também agarrar pelo pescoço alguns problemas verdadeiros para lutar contra eles. É necessário um governo determinado, mas ele nada poderá fazer se não tiver uma nação e um povo também apostado numa entrega de mudança, não é? Para mudar o rumo das coisas. E os portugueses são tradicionalmente acomodados, resignados. Que leitura faz
Dos portugueses nesta altura que parece ser de viragem, ou pelo menos deverão mudar de alguma forma o rumo dos acontecimentos do seu país? Pois, eu não sou um estudioso muito profundo, digamos assim, de comportamentos coletivos da sociedade. Mas o que me parece é o seguinte, dá-me a impressão que o povo português se junta e cria consensos e até posições quase de unanimidade quando encontra um inimigo comum. Foi assim antes do 25 de Abril, havia um inimigo comum que era o regime, e então juntavam-se pessoas das mais diversas facções ou de áreas ideológicas, porque o objetivo imediato era derrubar o inimigo comum. Eu penso que, desse ponto de vista, o debate acerca dos problemas do país criou na opinião pública a tal sensação do inimigo comum. O inimigo comum é o problema, o inimigo comum são todos aqueles que complicam o problema, como, por exemplo, aquilo que se passou com as agências de rating, com uma delas, com Moody's, é muito, muito elucidativo. Todos estavam numa frente unida, digamos assim. O problema surge quando se trata de construir qualquer coisa de positivo, uma vez derrubado o inimigo comum. E ali é que temos que ter muito cuidado, em que na fase seguinte, que para mim devia ser já a primeira, que é a fase do crescimento económico e da construção de uma nova sociedade, ali é que vamos ter divergências claras e, portanto, este consenso, essa quase unanimidade que surge à volta de alguns grandes problemas nacionais, vai naturalmente, numa vida democrática é assim, só que podemos não medir bem qual é o grau de divergência e de pluralidade ou de pluralismo que é consentâneo com os riscos que ainda vão durar. E uma coisa, eu sei que não sou o único, eu critico no programa da Troika e no programa do Governo, é ter deixado para uma segunda fase o problema do crescimento. O problema do crescimento é um problema que pessoas muito autorizadas têm referido esse problema como qualquer coisa que não pode esperar e que a própria criação de riqueza e de rendimento para se poderem pagar as dívidas carece de crescimento económico. E, portanto, aqui é uma falha, a meu ver, quer do programa da Troika, quer do programa do Governo. Ao longo da história também temos assistido em que as sociedades se mobilizam mais facilmente quando têm lideranças carismáticas, digamos assim. E é recorrente ouvir por estes dias que há uma crise de lideranças, há quase um alinhamento entre a sociedade e a sua classe governativa, dirigente. Há que restabelecer laços de confiança para que tudo haja como um único corpo na mobilização da recuperação económica? Eu penso que são dois problemas. Um deles é que toda a Europa tem falta, neste momento, de grandes líderes. A geração dos grandes líderes, que em Portugal nós podemos personificar no Dr. Mário Soares, por exemplo, e na Europa em homens como Kohl, como os outros, Willy Brandt e outros anteriores, para não falar dos pais da União Europeia. Portanto, toda a Europa está com uma crise grave de liderança, da qualidade da liderança. O segundo problema é daqui, eu penso que nós também estamos numa fase em que a democracia como que descolou da realidade. E então temos um mundo dos políticos e temos outro mundo que é a vida real das pessoas. E, portanto, uma reflexão profunda sobre uma componente participativa. Eu costumo dizer isto
com cuidado para evitar mal-entendidos. Há a democracia representativa, que é a nossa, e há a democracia participativa. Bom, eu defendo como base a democracia representativa. Mas penso é que a democracia representativa corre o risco de desligar-se do povo se não tiver uma componente participativa em algumas instituições e em alguns métodos de trabalho que envolva as pessoas. E desse ponto de vista, acho que, tirando os chamados parceiros sociais, que já vêm do século XIX, nós não fomos capazes de adaptar a componente participativa da sociedade portuguesa, que hoje, para além dos sindicatos e das associações patronais, tem muitas outras organizações em que os cidadãos se agrupam com um objetivo comum. Nada disso tem uma representação capaz num processo de decisão política. Porque o problema não é só haver órgãos de consulta. Órgãos de consulta, muito bem, a gente ouve, mas depois pode fazer o que quiser daquilo que ouviu. Tem que ser órgãos de influência na decisão política. E este é todo um caminho que a própria democracia tem que fazer e para o qual eu sei que alguns pensadores da filosofia política em Portugal estão muito atentos, mas tem que ser qualquer coisa que avance depressa, porque senão corremos o risco realmente de termos dois mundos completamente diferentes. Não é? Nós estamos a focar de forma particular, e porque é esse que nos bate à porta mais diretamente na realidade portuguesa, mas a Europa está por estes dias numa grave crise, não apenas de identidade, dela já falávamos há uns tempos, claro, mas até de viabilidade e de coesão, não apenas pela economia, mas quando a economia falha parece que tudo se desagrega e não sabemos se teremos União Europeia daqui a uns anos, não é? Da forma como as coisas estão a evoluir. Claro, eu penso que tem toda a razão, aliás, isto é perfeitamente consensual, penso, ao nível da opinião pública. A Europa perdeu o elan da construção de uma sociedade que seja verdadeiramente uma sociedade europeia, respeitadora das grandes tradições da Europa, respeitadora dos grandes valores da Europa, e transformou-se numa coisa de um jogo de mercearia entre, sem ofensa para as mercearias, não é? Em que o jogo dos nacionalismos está muito vivo. Está muito vivo, está muito egocêntrico em relação a cada país e, como dissemos há pouco, na falta de grandes líderes que reponham, digamos assim, o grande modelo que esteve, enfim, na ideia dos pais fundadores da Europa, estamos a cair realmente numa situação problemática. Agora, há quem diga que será pior para os fortes o fim da União Europeia e, sobretudo, o fim do euro como moeda comum. Portanto, aí, porventura, nós teremos alguma defesa, não porque tenhamos grandes ideias sobre a Europa, mas porque se andarmos, se ficarmos onde estamos, será pior para todos. Agora, o mais complicado é que há quem pense que a Europa está num momento em que não pode ficar parada. Ou avança numa união mais consistente, ou acaba com a união. Não queria entrar, portanto, nestas hipóteses e nesses cenários catastróficos. Eu prefiro pensar que os próprios países fortes da Europa acabarão por descobrir que a permanência deles e de todos na União vai ser melhor do que tentar agora repartir
o mal pelas aldeias. Nós estamos quase a terminar o nosso programa, mas está à frente da Comissão Nacional de Justiça e Paz e gostava de sublinhar esta entidade da Conferência Episcopal Portuguesa e dizer também que ela é um espaço de participação e de convite à participação dos portugueses. Eu recordo que, pela atualidade, que vamos tendo notícia, um grupo de economistas, uma delas até ligada, até próxima da Comissão Nacional de Justiça e Paz, apresentaram uma queixa contra as agências de rating. Está também disponível na internet um blog, A Areia dos Dias, que se assume como um bom espaço de reflexão e aberto a todos, onde as pessoas podem interagir. Portanto, a Comissão está também muito atenta e apostada em despertar os portugueses neste desígnio. Está, sim, senhor. E devo dizer que um dos problemas, não é segredo nenhum, que um dos problemas curiosos que tem surgido no interior da Comissão, e é um fator de riqueza, digamos assim, é que quanto mais se têm agravado os problemas do país, tanto mais divergências aparecem no interior da Comissão. Porque agora já não se trata apenas de termos consensos à volta de uma doutrina, de um pensamento social, que é o pensamento social da Igreja, a nossa base de reflexão, mas já se mistura, esse pensamento já se mistura bastante com coisas concretas do campo da economia, do campo da sociologia, do campo da psicologia social, etc, etc, etc. É uma pluralidade positiva. Muito positiva. Agora, em certas circunstâncias difícil, devo dizer, porque evidentemente que quando a Comissão publica algum texto, tem que ser um texto consensual, não pode ser um texto de uma minoria. Mas será certamente também um texto muito mais rico. Muito mais rico, certamente. Engenheiro Alfredo Borda Costa, muito obrigado por ter estado connosco aqui no programa Eclésia. Fica assim o olhar atento sobre uma realidade que reclama de cada um de nós a capacidade para se adaptar a um novo paradigma de vida, mas também a sublinhar a ação cívica e o exercício de uma cidadania ativa por parte de cada um dos portugueses. Fica por aqui o programa Eclésia. Nós regressamos amanhã. Até lá, tenha uma muito boa tarde.